Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Precioso Deus e amado Pai Celestial, agradecemos a Ti por esse tempo que Tu nos propicia para aqui estarmos meditando a Tua palavra, e que Tu venhas nos instruir e nos ajudar e falar com cada um de nós, Senhor. Enche-nos com a Tua santa presença, com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos estar na mesma sintonia da Tua palavra, porque a Tua palavra somente pode ser compreendida espiritualmente e falada espiritualmente. E isso só é possível se Tu, Senhor, falar conosco, com os nossos corações. Perdoe nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Apresentamos a Ti nossa indignidade, reconhecendo que se Tu não nos socorrer, nos ajudar, nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Então nos ajude aqui, Pai, que tenhamos um bom tempo, que Tu abra o nosso entendimento e que tudo que for dito aqui seja de acordo com a Tua santa e perfeita vontade. Assim pedimos, Pai, e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Mais irmãos agora estão escrevendo, dizendo que o som está bom, né? O som está ótimo. Que bom. Que Deus nos ajude, então. Então, meus queridos, todos conhecem essa Escritura, certo? E todos que pertencem a essa mensagem sabem muito bem que o Espírito Santo conduziu o irmão Branham a interpretar esta passagem de Malaquias, dizendo que nesse tempo do fim, Deus nos enviaria um profeta com o ministério de Elias para nos trazer, nos levar de volta à mesma fé dos pais pentecostais. Amém? Como eu disse, recentemente estive ali na igreja de Mirante da Serra, Rondônia, tratando disso com alguns irmãos ali, uma igreja evangélica, expondo ali o ministério de William Branham, e eu lembro que eu li essa escritura aqui para eles, explicando detalhadamente, né, para que eles pudessem entender como que o Espírito Santo guiou William Branham a interpretar e entender essa escritura. Assim como João Batista tinha o ministério de Elias e preparou a primeira vinda de Cristo, haveria de retornar esse mesmo ministério de Elias para preparar o caminho para o retorno de Cristo, preparando uma noiva para Cristo através de uma mensagem, de uma palavra. Então Deus enviou até nós este ministério. Nós cremos nisso. Nós cremos que o ministério de William Branham cumpriu com essa escritura. Né? Esse Elias tinha que vir. Né? E a escritura diz que Elias viria para converter os corações dos filhos de volta aos pais. O primeiro Elias, João, fez o inverso. Ele converteu o coração dos pais da igreja ortodoxa judia à fé dos filhos do reino da graça, do reino de Deus que estava ali sendo formado. Agora, Deus faz o inverso. Ele nos conduz a nós, filhos daqui de Deus, ou os filhos das denominações, nos trazendo de volta para a mesma fé dos nossos pais pentecostais, lá da igreja primitiva, que é a igreja, né, onde Deus ali estabeleceu desde o início ali para começar a promover o seu reino, a sua palavra. Amém? Você sabe, há várias mensagens, uma banda disse isso, eu separei alguns aqui, eu quero só ler uma talvez aqui, a voz do sinal. Malaquias 4, ele disse, logo antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, quando a terra inteira arderá como um forno, e os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios, esse é o milênio, enviarei Elias o profeta. Que fará ele? Ele restaurará a fé dos filhos de volta aos pais pentecostais. Desculpe, de volta aos pais apostólicos. É isso que Elias faria. Em outra mensagem ele disse que ele viria e a fé do povo de volta aos pais originais, a doutrina pentecostal, os pais originais. Isso está lá na festa das trombetas. E lá em Dores de Parto ele vai dizer que ele iria converter o coração dos filhos de volta aos pais, de volta à mensagem pentecostal original. Então, uma banda disse que esse Elias que deveria vir teria que fazer isso, teria que conduzir o povo desse tempo do fim, os filhos desse tempo do fim, de volta àquela mesma fé, restaurar a mesma fé dos pais apostólicos, né? Ele também fala aqui dos pais originais, da doutrina pentecostal, os pais originais. E o que mais que ele falou? De volta à mensagem pentecostal original. Era isso que este Elias deveria fazer nesse tempo do fim. Amém? E todos sabem que o mesmo Espírito, né, que inspirou William Branham a interpretar a Escritura de Malaquias dessa maneira, foi o mesmo que lhe instruiu a ensinar que ao longo da igreja, né, a história da igreja se dividiria em um total de 7 eras, sendo que a primeira delas foi a era da igreja de Éfeso. O mesmo Espírito também disse ao irmão Branham
que cada era possuiu aí um mensageiro, cujo mensageiro da primeira era foi o apóstolo Paulo. Mensagem pregada, visão de Patmos, de 60. Quando a primeira era da igreja começou, foi em Éfeso. Paulo, o anjo daquela igreja, uma das estrelas. Existem 7 estrelas, o que significa 7 anjos, 7 mensageiros. Então veja, embora aí nessa primeira era os discípulos de Jesus estivessem ali presentes, foi Paulo que Deus usou para ser o mensageiro e que lançaria então os fundamentos doutrinários para toda aquela era. E uma vez que o ministério de Elias esteve outra vez presente nesta última era em que nós estamos, que é a era de Laodiceia, ele nos converteu então de volta àquela mesma fé daquela primeira era, restaurando então para nós os mesmos fundamentos apostólicos que Paulo e os demais apóstolos haviam deixado. Foi por essa razão que o Mambana ele disse que nesta última era, né, com a restauração da doutrina apostólica original, pentecostal, como ele disse, a noiva desse tempo do fim, então, viria a experimentar um outro Éfeso, uma outra era efesiana. Ou seja, a última era da igreja voltaria a ser uma era efesiana. Só alguns sermões onde disse isso. Lá mensagem, um paradoxo, 17 de janeiro de 65. E nos foi prometido outro Efésios. Está previsto aqui na Escritura. Onde estaria isto previsto? Ali em Malaquias. Quando diz que nos traria de volta a fé dos pais, né? Então, eu creio que é disso que o Mambana está se referindo. Nos foi prometido um outro Efésios, portanto, eu creio que estamos vivendo em Éfeso novamente. Então, o Mambana admite, essa escritura está cumprida. Mas agora, nos últimos dias, nos é dado o entendimento pela palavra, de que vamos entender isso, porque virá uma era efesiana, que é esta era, porque ele vai dizer aqui, e aqui estamos. Ou seja, esta era efesiana já aconteceu, já é uma realidade para nós. Ele segue dizendo, e quanto mais ele prometeu, quanto mais está deixando na Bíblia, até esta mesma era em que estamos vivendo, os Efésios novamente, das eras da igreja. Temos 7 eras da igreja, e nos foi prometido que na era da igreja de Laodiceia haveria outro Éfeso. Isso mesmo, e aqui estamos. Então, o Mambana disse, estamos de volta a uma era efesiana. Ele segue dizendo nessa mesma mensagem, tem que ser uma era efesiana também nessa jornada, como foi em outras jornadas. Tem que vir uma efesiana, um Éfeso, uma efesiana desta jornada. Então, meus irmãos, a razão de eu estar aqui passando isto para vocês, né, a razão de passarmos por um outro Éfeso desse tempo do fim, como o Mambana disse que foi prometido, é porque vai ser esta mesma mensagem efesiana lá dos primeiros pais que vai nos permitir sair do sistema organizado e entrarmos no arrebatamento. É a mensagem pregada lá nos primeiros pais, que foi restaurada agora, é que nos vai preparar para o arrebatamento. Não é uma outra mensagem, não é uma outra teologia. É aquela mesmíssima mensagem que os primeiros pais pregaram. Ele disse isso na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia, 19 de janeiro de 65. E agora então descobrimos que chegamos a outro Efésios, outro Éfeso agora. Onde isso em nossas denominações intelectuais e assim por diante, e todos os nossos programas educacionais chegaram ao seu Jordão. Então devemos ter um Efésios novamente. Devemos ter um êxodo para sair e entrar para o arrebatamento. E ele fala outra mensagem, estamos em Éfeso agora. Então veja, Mambana disse que Deus nos levaria para um outro Éfeso, para uma outra era efesiana, melhor, para nós termos aquele mesmo entendimento, porque é esse entendimento doutrinário dos pais apostólicos original que vai nos conduzir, que vai nos tirar, vai nos levar para um êxodo e nos conduzir para o arrebatamento. Agora, meus irmãos, por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque eu sei que isso não é uma novidade para nenhum de vocês que estuda a mensagem. Por que eu estou trazendo isso? É porque existe aí um arrazoamento entre alguns irmãos e até ministros da mensagem, principalmente da mensagem, de que nós, na verdade, não retornamos realmente para a era de Éfeso. Isso porque, segundo eles, a noiva daquela era de Éfeso era uma noiva caída e que apostatou, porque ela havia perdido o primeiro amor. Você lembra disso, que há esse comentário? Não preciso ler isso para você, porque você sabe que está lá em Apocalipse. Então eles usam esse argumento aí para fazer esse arrasamento. E esse argumento se baseia, na verdade, em 2 declarações que o Mambana fez aí no livro das eras e também ao longo de suas mensagens. Eles se baseiam numa explicação que o Mambana deu para a palavra, o nome Éfeso, que quer dizer, segundo o Mambana, relaxado e desviado. Então eles dizem, veja, isso ilustra o que
aconteceu com aquela era. Toda aquela era, isso abrange todos os Efésios, né? Toda a era efesiana era uma era relaxada, desviada. Então, a noiva efesiana, na verdade, foi uma noiva que apostatou, que desviou-se, né, do seu chamado. Então, eles dizem que espiritualmente não deveria ser justo e correto, não deveria ser honesto dizer agora que nós, nesse tempo do fim, estamos voltando para aquela mesma era caída de Éfeso. Esse é o argumento que eles usam. Mambana diz que Éfeso quer dizer isso, que caiu, que se desviou, que se afastou. Então não é justo, é contraditório afirmar que nós voltaríamos para a mesma mensagem original dos apóstolos, mas se assemelhando-se a um grupo de crentes caídos e apóstatas. E o outro argumento que alguns estão usando é de que como o Mambana datou o início da era de Éfeso para 53, o ano 53, você lembra? Que foi no ano 53 até o ano 170, então eles dizem que a era original apostólica realmente não era na era de Éfeso, mas antes disso. Eles dizem que a verdadeira era pentecostal para o qual o Mambana disse que Elias deveria nos levar, era esse período anterior do 33 até o ano 53. Porque de 53 a 170 que você tem aquela era desviada, né? Eles pegam de novo esse termo, relaxado, desviado, apostatado, afastado. Então eles dizem, olha, de 53 em diante a igreja ali começou a apostatar-se e a cair. Então Deus usou um profeta, assim, para nos trazer uma mensagem pentecostal, original, apostólica, mas para qual período? Para aquele período da pentecostal, onde o Pentecostes aconteceu. Ali foi onde a doutrina estava pura. Esse é o argumento que eles usam. A doutrina estava pura durante 20 anos, né? Do ano 33 até o ano 53. Foi o tempo que durou essa primeira fase, essa primeira era da igreja. Então, depois veio a era de Éfeso, que foi a era caída. Então eles usam esse argumento para dizer, Deus não nos trouxe de volta para uma era efesiana. Deus não fez isso conosco. Porque a era efesiana, a noiva de Éfeso, era uma noiva caída. Né? Então eles dizem, olha, a era de Éfeso começou em 53, né? E a era pentecostal, de fato, a era dos pais originais apostólicos, começou no ano 33, vindo durar apenas 20 anos, encerrando-se lá no ano 53. Esse é o argumento que eles estão usando. Então, veja, como então houve um abandono de fé lá na primeira era da igreja, então alguns estão usando esse argumento de que quando Elias deveria vir para nos restaurar a fé dos pais da igreja pentecostal primitiva, esses tais pais deveriam ser somente os que viveram antes da era de Éfeso, antes de 53, quando ainda não havia nenhuma apostasia, segundo eles. Então, para estes, a era de Éfeso nada tem a ver com a mensagem apostólica pentecostal, porque o próprio Pentecostes foi antes de 53, né? Eles dizem, olha, a era de Éfeso começou em 53. Então, absolutamente nada do que aconteceu na igreja primitiva antes desse ano, principalmente com o derramar do Espírito Santo, pode estar relacionado com a era de Éfeso, porque que só teve início 20 anos depois. Então, Elias ele veio para nos levar de volta à mesma fé dos pais primitivos. Lá a era, né, de Pentecostes. E a era de Éfeso pertence a uma época posterior ao Pentecostes. Então, esse é o argumento que eles estão usando. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez e esteja dizendo, oh, mas isso faz sentido. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que isso é verdade. Né? Então, o que eu tenho aqui, minha proposta aqui para apresentar a você, é para mostrar que esse argumento não está correto, porque isso não reflete de fato a mensagem, da maneira como William Branham ensinou. Agora, eu não estou aqui com a pretensão de tentar fazer alguém mudar de ideia, alguém que já pensa assim. Eu apenas quero mostrar todos os fatos para que você pese, né, ponha na balança e tire as suas próprias conclusões. Então o argumento que eles estão usando é esse. Deus não nos trouxe de volta para uma era efesiana. Não, nós não estamos vivendo em uma era efesiana. Eu não sei como é que eles lidam com aqueles sermões que eu acabei de ler para você. Já estamos numa era efesiana. Eu não sei como é que eles lidam. Eles têm que dizer que aquilo foi equívoco, uma mentira. Porque eles dizem que Deus nos trouxe de volta para um período anterior a Éfeso, onde ali sim a doutrina era pura e onde de fato o Pentecostes aconteceu. Não houve Pentecostes de 53 em diante, o Pentecostes foi em 33. Então esse é o argumento que eles usam. Mambana nos trouxe, Deus usou o Mambana com esse seu ministério de Elias, mas para nos levar de volta à mensagem anterior à era de Éfeso. Então a questão que eu levanto aqui para você é, será que isso realmente é verdade? Será que o Mambana realmente ensinou isso?
que a era de Éfeso realmente só começa ali a partir do período de 53? Quer dizer que antes não era a era de Éfeso? Né? Então vamos lá. Mambanda ele disse que a era da igreja de Éfeso já abrangia, sim, meus irmãos, o dia do Pentecostes, desde 33 lá. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros pais. Desde ali, meus irmãos, a era de Éfeso já começou. Você tem mensagem para isso, meu irmão Jorge? Tem. Vamos lá, vamos ler isto. As 7 eras da igreja, pregada em 12 de maio de 54. Aqui uma banda vai dizer assim. Agora ouçam, Pedro disse, então eles começaram a dizer, ele disse, vós homens de Jerusalém, vós que habitais na Judéia, dizei-vos isto e escutai as minhas palavras. Esses não estão bêbados. Vamos lá. Do que o Mambanda aqui está se referindo? Ele está mencionando aquela ocasião em que o Pentecostes veio, houve um batismo com o Espírito Santo, que foi repartido em línguas de fogo sobre vários que estavam ali reunidos. Aí saíram falando em línguas e profetizando, interpretando. E muitos olharam e disseram, essas pessoas estão bêbadas? Né? Então o Mambanda está trazendo à tona isso aqui. Pedro, né, que se manifestou ali, tomou a frente, porque disse Mambanda que ele tinha as chaves do reino. Foi prometido e foi dado ali. Então ele foi o porta-voz daquele movimento, certo? Então ele disse, olha, vocês estão dizendo que nós estamos bêbados. O Mambanda está dizendo isso, está remontando a isso. Agora presta atenção o que o Mambanda vai fazer. Ele vai abrir um parênteses aqui no seu relato e vai dizer o seguinte. Agora, eu estou falando sobre a igreja de Éfeso aqui. Agora. O Mambanda então está relacionando o dia do Pentecostes, amém? Com a era da igreja de Éfeso. Ele está fazendo isso. Então, a era da igreja de Éfeso começa, na verdade, desde quando? Desde os primeiros cristãos, quando começaram a surgir. Ele diz, vê, correto, a primeira era da igreja. Então veja, ele não deu nenhum outro título, outro nome para essa era. Ele não chamou de era de Jerusalém, ou era primitiva, né? Ele simplesmente disse que tudo aquilo que ocorreu no Pentecostes foi na mesma era de Éfeso, que já estava ali começando. Ele não criou uma sub-era, uma pré-era antes de Éfeso. O Mambanda não fez isto. O que seria, no caso, então, o quê? Um total de 8 eras. Não é verdade? Ele continua. Ele disse, esses não estão bêbados como você supõe. Essa é a terceira hora do dia. Os salões nem estão abertos. Bem, essa é a terceira hora do dia. Mas isto é o que o profeta Joel falou. Está escrito na sua própria Bíblia. Em sua própria Bíblia está escrito que isso acontecerá. Ora, ele disse, vocês deviam saber disso, mestres. Mas irmão Jorge, eu sinto muito, mas eu acho que o Mambanda cometeu um erro aqui. Bom, isso é um problema seu, entre você e Deus. Eu sou responsável aqui de dizer o que o Mambanda disse. Como o próprio profeta disse, não somos responsáveis com o que as pessoas vão fazer com a mensagem, com a palavra. Somos responsáveis apenas de entregar, cada um faz o que quiser. Então, aqui o Mambanda está dizendo que a era pentecostal, ali, quando o Pentecostes foi derramado, ali era o princípio da igreja, que era o princípio da era da igreja de Éfeso. Foi o Mambanda que disse isso. E lembra que o Mambanda disse, diga o que as fitas dizem. Eu estou dizendo, estou lendo para você exatamente como o Mambanda disse nas suas fitas. Ele vinculou a era de Éfeso com o batismo do Pentecostes. E lembre-se que a era de Laodiceia seria uma era pentecostal, como foi lá em 1906. Então, se essa última era pentecostal voltaria a ser como a primeira, é porque a primeira era de Éfeso é a era pentecostal. E ele está dizendo isso aqui. A era de Éfeso começou lá quando o Espírito Santo, o Pentecostes, foi derramado, caiu no princípio. Vamos lá, ele vai seguir dizendo mais na mesma mensagem. Agora, essas 7 eras da igreja começam com Éfeso. E Tiatira, e Pérgamo, e assim por diante. E o Espírito Santo, que é o óleo de Deus, caiu sobre a igreja no princípio, em Éfeso. A igreja de Éfeso, que era a igreja da graça. O Mambanda está repetindo a mesma coisa aqui para você. A igreja de Éfeso, a era da igreja de Éfeso começou quando? Lá no Pentecostes, quando o óleo de Deus caiu sobre a igreja no princípio. Foi o Mambanda que disse isso. E veja, no outro dia seguinte, porque isso aqui foi uma série de estudos que o Mambanda ministrou no Tabernáculo Brana, ele tinha uma viagem para fazer, a viagem foi cancelada, então ele não tinha o que fazer, disse, eu vou fazer uma série de estudos maravilhosos, né? Alguns foram traduzidos pela voz de Deus, outros não, certo? Essa mensagem não foi traduzida. Mas o que ele pregou no dia seguinte, isso foi traduzido. E para que alguém não pense que ele se enganou quando ele disse isso, ele volta a repetir a mesma coisa no dia seguinte. Olha só, a marca da besta. Lá no parágrafo 51. Então nós verificamos que a primeira era da igreja, o que eles tinham, quantos estiveram aqui ontem à noite? Posso ver sua mão? Tudo bem, isso é ótimo. Ele vai repetir a mesma coisa que ele disse ontem, que foi o que eu acabei de ler.
Na primeira era da igreja, nós verificamos que na era da igreja de Éfeso, que eles tiveram o batismo do Espírito Santo. Está dizendo, o Pentecostes, quando o Espírito Santo veio lá em línguas repartidas como de fogo, ali era o começo da era da igreja de Éfeso. Ou seja, a era de Éfeso começou então no Pentecostes. E eles batizavam as pessoas nas águas e todos os tipos de sinais e maravilhas que deviam acompanhar. Oh, mas irmão Diógenes, eu vou insistir. Eu acho que o Umbanda aqui cometeu um erro. E eu vou repetir a mesma resposta que eu te dei. Esse é um problema entre você e Deus. Ah, mas irmão Diógenes, aqui foi onde ele primeiro começou a pregar sobre esse assunto. Ele não tinha domínio ainda sobre esse tema das 7 eras da igreja. Você está enganado. Há registro de que o Umbanda pregou um tema com esse título em 1945, as 7 eras da igreja. Né? Então você está querendo me dizer que 9 anos depois, quando ele volta a pregar isso, ele ainda não tem domínio sobre esse assunto? Não é um bom argumento. Amém? Então veja, a era da igreja de Éfeso e a igreja primitiva são a mesma coisa. Não existe uma outra era antes de Éfeso. Não existe, meus irmãos. Não se tratam de épocas distintas ou separadas uma da outra. Mesma mensagem, a marca da besta, parágrafo 63. Este livro é um livro oriental, a Bíblia é. Quando a luz primeiramente raiou na igreja primitiva em Éfeso. Oh, meu irmão. Quando que começou a era da igreja de Éfeso? Lá na igreja primitiva, lá no começo, lá no Pentecostes. Bem, recordamos e vimos o que aconteceu ali. A luz de Deus trazida por meio de Jesus Cristo, pelo primeiro derramamento do Espírito Santo. Né? Veja, quando o Espírito Santo caiu lá sobre a igreja. Observe que a luz que raiou naquela era da igreja de Éfeso é a mesma luz pentecostal que caiu lá nos primeiros pais. É isso que ele está dizendo. Isto deu luz ao mundo inteiro e escreveu a Bíblia, certo? Amém. Então veja, meus irmãos, a era de Éfeso é a era do derramamento do Espírito Santo, que foi quando a luz da revelação de Deus, da sua palavra, da sua doutrina, da suprema deidade, também foi derramada ali, começou a brilhar sobre aqueles irmãos. Agora vamos para a era pregada, a era da igreja de Filadélfia, aqui quando ele começou a ministrar já as eras, mais 6 anos depois, né? Vamos ver se ele mudou o discurso, porque eles dizem, parece que querem dizer isso, né? Supor que Umbanda cometeu um erro e depois ele corrigiu. Vamos lá. A era da igreja de Filadélfia. Mensagem pregada. Nós não temos traduzido, infelizmente. Uma revelação de si mesmo, sua suprema deidade. Como ele fez isso, eu simplesmente não posso deixar isso de alguma forma. Ele revelou isso na igreja de Éfeso. Isso está certo? E foi aí que a luz rompeu pela primeira vez para brilhar. A luz cristã. Isso está certo? A era do Espírito Santo começou bem aqui em Éfeso. Como é que agora você vai dizer que Umbanda cometeu um erro? Se agora, ministrando as 7 eras da igreja, ele insiste que a era de Éfeso começou lá, quando a luz do batismo do Espírito Santo caiu sobre a igreja primitiva. Umbanda nunca ensinou que houve uma sub-era ou uma pré-era antes de Éfeso. Isso nunca foi o ensino do William Branham. Então veja, a mensagem pregada na era de Éfeso é a mesma coisa que foi pregada pelos primeiros pais, meus irmãos, desde o princípio. Né? A mensagem às 10 virgens, ele disse isso. Assim na igreja, que cada era, através desta era da igreja de Éfeso, está até aqui, a mensagem, a verdadeira mensagem de Cristo, como foi no princípio. Então ele disse, a mensagem original dos apóstolos, que foi pregada desde o princípio, é a mensagem que você vê lá em Éfeso. Porque a era da igreja de Éfeso começou com os primeiros pais. Então, quando o irmão Branham disse aqui para nós que nesse tempo do fim, nós voltaríamos para confessar a mesma fé da era efesiana novamente, lembra que ele disse isso? Estamos agora em outro Éfeso. Em momento algum, o irmão Branham excluiu algum grupo de cristãos como se fizesse parte de uma outra era de igreja isolada e anterior a Éfeso. O irmão Branham nunca ensinou isso. Só existem 7 eras da igreja, meus irmãos. Não existe 8 eras da igreja. Mas quando você cria essa doutrina de que houve uma outra era antes de Éfeso, então você está criando uma 8ª era. E não existe uma outra era da igreja antes de Éfeso. Não existe. Isso nunca foi o ensino de William Branham. Porque não somos uma denominação. A primeira era da igreja foi Éfeso, a era dos Efésios. Essa foi a primeira era, a era de Éfeso. A igreja toda começou ali em Éfeso. Não houve uma outra era antes disso. Então veja, a era de Éfeso foi quando então a igreja primitiva surgiu. E lembre-se que Deus está formando uma noiva para o seu Filho, Senhor Jesus Cristo, a partir dessas 7 eras. Começando com os crentes virgens da primeira era de Éfeso.
Em cada era, Deus está separando um povo para compor a noiva que vai se reunir com Cristo no dia do arrebatamento. E ele está tirando isso de quais eras? Das 7 eras. Mensagem, nomes blasfemos. Deus está edificando em 7 eras de igreja uma noiva para Cristo. Você consegue entender isso aqui? Porque veja, quem está defendendo que a era para a qual o Elias nos trouxe é antes de Éfeso, não entende as implicações dessa declaração ou desse tipo de fé. Não entende. Há vários problemas, você coloca toda a mensagem de cabeça para baixo. Você coloca aí uma vaca pastando em cima da árvore. O mano aqui está dizendo, olha, Deus está edificando em 7 eras da igreja uma noiva para Cristo. Então, se você diz que aqueles cristãos primitivos não pertenceram à era da igreja, em outras palavras, o que você está dizendo é que aqueles cristãos não vão fazer parte da noiva. Porque a noiva vai sair das 7 eras, não de 8 eras. Não há uma outra era antes de Éfeso. Se os cristãos primitivos pentecostais não pertencem à era da igreja de Éfeso, então o que você está dizendo é que eles não vão para o arrebatamento, não vão fazer parte da noiva. É isso que o Mamban está dizendo. A noiva é tirada da igreja de Éfeso e das outras eras. Ele fala aqui, ó, através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmina, Éfeso, uma era da igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília, né? Aí ele cita aqui, as virgens se despertaram. As virgens de Éfeso, as virgens de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, você notou? Veja, Mamban disse que as virgens de cada era vão compor a noiva. Ele não falou de umas virgens antes de Éfeso. Virgens de Jerusalém, virgens da Pentecostal, dê o nome que você quiser. Ele nunca tratou disso. Isso não é um ensino de Mamban. E em nenhum momento ele falou que existe um outro membro de crentes que vão fazer parte do corpo de Cristo. Ele disse, todos aqueles que vão fazer parte do corpo de Cristo serão tirados dessas 7 eras, não de 8. Mensagem de dedicação, 62. Essa é a verdadeira igreja, não de argamassa, tijolo e pedra e assim por diante, que é perecível. Mas a verdadeira igreja está edificada sob a revelação da palavra e da vontade de Deus. E eles foram colocados no corpo desde a era da igreja de Éfeso. Novamente o mesmo argumento. Se você cria uma outra era antes de Éfeso, então você está excluindo esses crentes desse período de 20 anos do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é formado apenas pelos crentes das 7 eras. Não de uma 8ª era também. Então vejam, meus irmãos, não houve nenhuma outra era anterior a Éfeso. Nunca houve isso. E em toda a Bíblia, nenhuma outra era da igreja foi maior do que a igreja e da era de Éfeso. Mamban diz na mensagem, por que sou contra a religião organizada? De que igreja maior é falada na Bíblia do que a era da igreja de Éfeso? Não há uma igreja maior. Mas esses irmãos que agora estão inventando essa teologia de que estamos regressando, não a Éfeso, mas uma era anterior, então o que eles estão querendo dizer com isso é que uma era anterior a Éfeso foi a maior era de todas. Mamban disse, nunca houve igreja maior em toda a Bíblia do que a era da igreja de Éfeso. E agora? E por que nunca houve? Porque é a primeira era e abrange desde o Pentecostes. Ele não fez essa divisão que agora alguns estão fazendo. Mas veja, alguns estão ensinando isso, né? Que houve uma era maior, até superior, antes de Éfeso, né? Mas como disse Paulo, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Amém? Agora, quero chamar a atenção para você novamente, que o Mamban, ele fez, nós cremos que o William Branham cumpriu com Malaquias. Nós cremos que o ministério de William Branham era o mesmo ministério de Elias que tinha que vir. Então a primeira era de Éfeso, ela abrange então toda a igreja primitiva pentecostal desde o início, desde o Pentecostes, mas com esse argumento aí que agora alguns estão usando de que havia uma era da igreja aí anterior a Éfeso, então o raciocínio deles é de que Deus, nesses últimos dias, nos enviaria um profeta semelhante a Elias, para nos restaurar não a fé da era efesiana caída, como eles estão dizendo, interpretando, mas dos pais anteriores a ela e que ainda não haviam caído. Porém, não foi isso que Mamban ensinou. Mamban disse que o Elias viria nesses últimos dias para nos restaurar a mesmíssima fé da era efesiana, e não de uma outra era ainda antes de Éfeso. Vamos lá. Mensagem das eras da igreja. A era da igreja de Laodiceia é pregada em 60, 11 de dezembro de 60. Este profeta será um amante do deserto, como Elias. Ele viveu no deserto sozinho. João no deserto sozinho. Então sabemos que será Elias, tudo bem. E este profeta será aquele que permanecerá com a verdadeira palavra de Deus. Sim, ele permanecerá com ela. Toda a palavra. Para quê? Para restaurar de volta uma fé à igreja de Éfeso, que estava perdida todo esse tempo. Então o que o Mamban está dizendo, presta atenção nisso. Pegue esses elementos todos aqui que estou te passando. Estamos vendo toda a mensagem, não sem fragmentos, sem isolar nada, juntando tudo.
Junte todas as peças do quebra-cabeça aí. Agora o Rambam está dando uma outra informação. Que o Elias, quando ele viesse, ele nos viria para nos restaurar de volta a mesma fé da igreja de Éfeso. Então, o que significa isso, meus irmãos? Se o William Branham não trouxe para nós a mesma mensagem de Éfeso, então ele não era Elias. Se o William Branham não levou de nós para a mesma mensagem efesiana, então ele não é Elias, porque Elias, quando ele vier, ele vai fazer isso conosco. Vai nos levar de volta a restaurar a mesma fé da igreja de Éfeso. Repito, se você diz que o William Branham não nos levou para isso, então em outras palavras, o que você está dizendo é que Elias não é manifestado no ministério do William Branham. O ministério do William Branham não cumpriu Malaquias 4. É só isso que você está afirmando com essa declaração. Veja, então eles criaram uma doutrina, mas eles nunca mediram as consequências desse ponto de vista. É uma doutrina, um ponto de vista, mas não está correto. Não está se alinhando com o resto da mensagem. Amém? Você pode até defender um ponto desde que seja baseado em tudo. Você tem que encontrar mensagem para tudo. E aqui só que você vai ter alguém ouvindo isso e dizendo, não, aqui o Rambam deve ter cometido algum erro. Ele cometeu algum erro. Você não tem o que dizer. Então veja, era isso que Elias deveria vir. Ele veio para nos restaurar de volta à mesma era efesiana. Se William Branham não fez isso, então ele não era o Elias. Então quem é o Elias? Se Branham não fez isso, quem é? Então veja, meus irmãos, não há diferença alguma entre a mensagem pentecostal, como alguns estão querendo dividir, e a mensagem de Éfeso. Ambas são a mesma fé e a mesma mensagem que o Elias deveria vir nos restaurar. Mensagem Umbanda Messias, pregada em 61. Houve 100 Elias surgindo nesses últimos dias. Alexander Dowie foi um. Ele achava que ele tinha o ministério de Elias. E tantos outros no mundo hoje dizem que são Elias do dia. Elias voltará à igreja pentecostal do Éfeso original. Oh, que tremendo. Eles estão dizendo agora que Éfeso não pertence ao pentecostal original. Aqui o Rambam está dizendo, Elias voltará à igreja pentecostal do Éfeso original e trará aquela mesma mensagem ao povo com sinais de Messias. Eu volto a repetir, se o William Branham não fez isso, então ele não é o Elias. Porque era isso que o Elias deveria fazer. Te levar de volta para a igreja pentecostal do Éfeso original. E não uma outra era antes de Éfeso. Não isto. Não há outra era antes de Éfeso. Amém, meus irmãos? Eu espero que os irmãos estejam conseguindo entender isso. Então veja, a era de Éfeso começou então com, como disse aqui, uma banda com sinais e maravilhas que despontaram desde o início da igreja primitiva. Ele disse lá na mensagem a prova de sua ressurreição. Hoje é assim com o mundo que tem viajado desde a primeira manhã de ressurreição do Senhor Jesus e aquela primeira era da igreja lá atrás, na era da igreja de Éfeso, na primeira era. Amém? Então assim como Deus se deu a conhecer aos primeiros cristãos de Éfeso, por meio de uma mensagem e sinais que vindicaram, o irmão Branham disse que esse tempo de Éfeso deveria se repetir agora para que Deus pudesse se revelar novamente. Outra vez a mensagem paradoxo. Eu não vou ler tudo aqui, só a parte que nos importa aqui. Então isso mostra que há um espírito aqui, em algum lugar, que conhece você, e você sabe que eu não conheço. Portanto, não seria o homem, seria o espírito. E isso é o que Deus prometeu nesse tempo de Éfeso. Vamos estar dizendo, já estamos vivendo um tempo de Éfeso. Amém? Há outras mensagens aqui, mas eu vou ganhar tempo aqui, para nós tentarmos esclarecer algumas coisas, porque eu quero aqui pesar todos os argumentos que esses irmãos estão usando para dizer que o Rambam não nos levou de volta a Éfeso, mas para uma era antes de Éfeso. Eu quero pesar cada um dos argumentos deles. Está bem? Para dar para você todas as informações para que você possa ponderar e tirar suas próprias conclusões. Eu estou expondo tudo isso e é verdade que eu estou dando também a minha opinião sobre tudo isso. É verdade, não posso negar. Mas ainda estou deixando para que você tire as suas próprias conclusões. Amém? Eu vou te passar todas as informações e depois de tudo isso, então você decide se alguns que estão dizendo que houve uma era antes de Éfeso estão certos ou se o Rambam estava certo quando ele disse que só existe uma era da igreja desde o início, que foi a era de Éfeso e que foi para essa era que Deus nos trouxe de volta. Então vamos lá, vamos para esse primeiro argumento. Você lembra? Eles interpretam que a era de Éfeso trata de um período onde tudo que existia era uma noiva caída, né? E eles estão se baseando no significado da palavra Éfeso. Porém, na verdade, os irmãos que estão fazendo isso, eles estão passando por alto o fato de que, na verdade, uma banda apontou dois sentidos para essa palavra Éfeso.
Ele não deu só um sentido, ele deu dois. E o Umbanda disse que esses dois sentidos eram opostos um ao outro. Você sabia disso? Ele disse isso. Éfeso tem dois sentidos. Então o que acontece é que esse grupo aí que diz que houve uma outra era antes de Éfeso, estão se baseando apenas em um único sentido, que é aquele sentido que eu já li para você, que é desviado, decaído, né? Então eles dizem, olha, a era da igreja toda foi aquilo, abrange todo esse período de uma noiva caída. Mas o Umbanda deu um outro sentido, ele deu dois, né? Ele disse que havia dois significados. Lá está no seu livro das eras, página 60. O próprio nome Éfeso tem um estranho significado composto. É estranho. Né? Por que isso? Porque o Umbanda vai dizer isso, é um paradoxo. Essa era de Éfeso tem um paradoxo. É como se tivesse duas igrejas ali ao mesmo tempo. E é o que tinha, na verdade. Então ele vai dar o sentido para as duas palavras, porque ele diz que são duas palavras, né? Há um estranho significado composto. E quando ele diz a palavra composto, quer dizer que é duplo sentido. Quando o Umbanda falava, toda escritura, toda profecia tem um significado composto, ele falava isso, lembra? Ele quer dizer que tinha um duplo sentido. Então ele diz que Éfeso tem um duplo sentido, significado. E os dois sentidos são opostos totalmente um ao outro. Então ele diz que é visado e relaxado. Essas são as duas palavras. Éfeso não é só relaxado como alguns estão querendo apontar. Estão levando em consideração apenas isso. A parte relaxado, desviado. Éfeso não é só isso. Ele diz que é visado e relaxado. E agora vai explicar cada um desses sentidos para você. Vai começar com a parte que é visado, né? O significado de visado. Ele começa ali. As altas aspirações desta era que começaram com a plenitude do Espírito. Ou seja, ele está falando daquela parte, né, da igreja que se manteve fiel, porque teve a plenitude do Espírito, está se referindo aqui ao batismo Pentecostes, né? E que mais? E a profundidade de Deus, porque eles tinham a doutrina de Cristo. Eles tinham a doutrina apostólica primitiva original. Então, esse é o povo visado, né? A profundidade de Deus pela qual eles estão visando a soberana vocação de Deus. Então, esse é o primeiro sentido que a palavra Éfeso tem. Significa visado, porque se refere a um povo que estava visando a plenitude do Espírito. Lembra? Ficai na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Eles estavam focados, visando isto, para receber a plenitude do Espírito e receber a profundidade de Deus através da doutrina revelada pelos apóstolos. É isso que a palavra visado significa. E depois ele vai para o outro sentido, que é o relaxado. Começar a dar lugar a uma atitude menos vigilante. Um seguir a Jesus Cristo menos ardente começou a se manifestar com o presságio de que nas eras futuras o veículo físico chamado a igreja submergiria na hediondez da profundidade de Satanás. Pulariam da doutrina de Cristo para outras doutrinas. Tornara-se relaxada e estava à deriva, e a era já estava se apostatando. Você conseguiu entender isso? Então, é um paradoxo em Éfeso. Há dois sentidos. E a razão do Umbanda dizer que há dois sentidos é porque, na verdade, havia duas igrejas ali, duas vinhas ali. Ele disse que essas duas vinhas estiveram ali desde o início da era efesiana. Primeiro ele cita ali, né, a parte visado, que remete ao tempo dos pais primitivos, pentecostais, mas os que estão negando que nesse tempo do fim nós voltamos para a era de Éfeso, então eles tentam ignorar que esse primeiro aqui sentido tem a ver com a igreja de Éfeso. Não. Eles pensam que não. Mas esse primeiro sentido aqui tem a ver com a era de Éfeso e com a era pentecostal dos primeiros pais. Então, não foi somente o primeiro sentido da palavra de Éfeso que tem a ver com os primeiros cristãos. O outro sentido que é relaxado também tem a ver com toda a era da igreja desde o princípio. A era de Éfeso desde o princípio. Ou seja, desde o Pentecostes você tem esses dois grupos ali. Você tem o visado, né, e você tem o relaxado. Mas nessa teoria que eles estão criando, então eles estão pensando que o grupo dos relaxados só surgiram dali em 20 anos. Ou seja, eles pensam realmente que durante 20 anos a igreja era totalmente pura, sem nenhum erro, que não havia nenhum ali desviado, que apostatou, que relaxou. Né? Eles pensam que essa parte dos crentes que vieram se desviar foi só a partir de 53 em diante. Antes, durante 20 anos, a igreja toda reinava santa e soberanamente, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, sem nenhum erro. Que ilusão, meus irmãos. Isso é um erro tremendo. A mamãe está dizendo aqui que desde o Pentecostes, desde o início, você tinha esses dois grupos, esse paradoxo de Éfeso. Você tinha ali o povo visado, mas o que apostatou.
E o Umbanda disse que desde Éfeso é que surgiu duas vinhas. Duas vinhas. E elas não começaram a aparecer só a partir de 53 e diante. Desde o começo elas já estavam ali. Você lembra que a Escritura diz que vários irmãos se reuniram então em Jerusalém para receber o batismo do Espírito Santo? Sim, você sabe. E a Escritura diz para você quantos eram. Não diz? Quantos estavam lá no cenáculo? Acho que é cenáculo que diz, né? Eu não sei porque às vezes eu esqueço a palavra. Eu lembro da palavra que é o inglês, upper room, mas eu sei que é cenáculo, né? Havia vários irmãos ali esperando até que o batismo do Espírito Santo aconteceu, línguas repartidas de fogo, né? Havia vários irmãos aguardando. Quantos irmãos eram? Você lembra? Diga para mim, quantos irmãos eram? Diz para mim. Como? Quantos? Amém. 120. Amém? Certo. Agora vamos lá. Dos 120 que estavam ali, quantos desses de fato eram eleitos e era noiva? Blasfêmia, irmão Jorge, blasfêmia. Todos os 120 eram da eleição. Bom, então realmente você não crê em William Branham. Porque William Branham disse que todo avivamento produz gêmeos. Se você pensa que a falsa vinha só começou a aparecer lá de 53 em diante, que se tornou caído, então você realmente não entendeu. Desde o Pentecostes ali você tinha os eleitos, mas também tinha aqueles que não eram eleitos. Eles estavam tudo ali misturados entre os 120. Meu irmão, desde ali estavam misturados. Lembra que o irmão Branham teve que ter uma visão de Deus e depois o próprio anjo da presença do Senhor apareceu para o profeta para interpretar para ele, para esclarecer bem, que assim como aconteceu no passado, assim agora, né? Ele teve a visão do campo de trigo e do joio, ambos receberam a chuva, e o trigo dizia glória a Deus, e o joio dizia glória a Deus. Lá no Pentecostes você tinha o trigo e o joio tudo junto ali misturado. As duas vinhas já estavam ali naquele Pentecostes ali, juntos, meu irmão. Não foi uma coisa para dali 20 anos para começar. Ali já estava. Esse é o paradoxo de Éfeso. Ali você já tinha o visado e o relaxado. Já estavam todos ali. Lembra daquela família lá que até mentiu para os apóstolos, que venderam um terreno, mas é uma propriedade, e não trouxe todo o dinheiro da venda, e tentaram enganar e mentir, e os morreram? Lembra? Aquele casal morreu? Mas pode ser que eram tudo eleitos, irmão Jorge. Não duvido, pode ser que seja. Mas também pode ser que não. Poderia ser uma evidência de que realmente a semente de serpente já estava ali misturada entre eles. Porque foi isso que o Umbanda ensinou desde o início do Pentecostes, desde o início da era de Éfeso. Esse paradoxo já estava ali. Amém? Vamos para algumas mensagens. É muita coisa que eu não vou poder ler tudo, porque vai ficar muito extenso esse tema e já começamos tarde a nossa transmissão. Amém? Mas é extremamente necessário expor tudo isso para vocês, meus queridos. Lá no livro das Eras, a partir da página 74, o Umbanda vai dizer: agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo advertir-lhe a manter sempre em mente que religião e assuntos espirituais, se preferir, é composto de duas partes que se entrelaçam. Mas são tão opostas quanto o preto é do branco. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes lá no Éden. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal, né? Lá no jardim, sem dúvida, os seus próprios anos se entrelaçavam uns com os outros. Assim, na era da igreja de Éfeso, lá no Pentecostes original, né, existe esse mesmo paradoxo. As duas vinhas estavam ali. A igreja é constituída de bons e de maus. Duas vinhas formam a igreja. Elas são como o trigo e o joio, crescendo lado a lado, mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Então, desde o Pentecostes, ela já estava ali lado a lado. Ora, Deus falará com cada uma e falará acerca de cada uma e a chamará de igreja, mas somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os escolhidos não serão enganados. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Assim, agora, presta atenção nisso aqui, meu querido. Assim, lá atrás, na igreja primitiva, onde é que é isso? Lá no Pentecostes. Né, nos primeiros cristãos, os primeiros pais originais lá. Lá atrás, na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da vinha verdadeira. Não foi só a partir de 53 que o povo relaxado começou a aparecer. Lá na igreja primitiva, que eles dizem que para onde uma banda disse que nos levou. Lá já estava o povo ali perdendo o seu primeiro amor também. Lá desde o início. Não precisou de 20 anos para isso começar a acontecer. Se você interpreta dessa maneira, você perdeu o foco, você não entendeu. Desde ali já tinha o povo visado e o povo relaxado.
né? O paradoxo de Éfeso. Amém. Então veja que o Umbanda disse que na era da igreja de Éfeso havia duas igrejas, uma falsa e outra verdadeira, e a falsa logo começou a pregar nicolaísmo, é verdade, mas apesar desse paradoxo, meus irmãos, Deus nos trouxe de volta à era da igreja de Éfeso, aos visados, aqueles que estão focados na palavra e que nunca seriam enganados. É para isso que o irmão Umbanda disse que Deus nos traria um ministério para nos restaurar essa fé desse povo, que nunca se desviou porque nunca foi enganado e que nunca apostatou. Há um povo que foi sempre fiel. Então as duas vinhas sempre estiveram lado a lado presente desde o início. Amém? Estou citando aqui nesse texto vários sermões do Umbanda e também passagens do livro das eras que eu não vou ler para não me estender demais. Eu quero já pular aqui alguma coisa. Você já captou isso aqui. É muito importante que então você depois leia esse texto também, porque são informações que são necessárias. Amém? Aí ele vai citar aqui o apóstolo Paulo. Vamos lá. Na visão de Patmos que ele pregou em 60. Veja, eles estavam de volta à era da igreja. Havia alguns deles lá que eram boas pessoas, mas eles não estavam na luz da estrela. O que quero dizer é que, com o pavio mergulhado no óleo, estavam lá, recebiam os dons, mas não foram selados pelo Espírito Santo. Falavam em línguas, tinham profecia e tudo mais, mas não foram selados. Né? O joio vai receber a mesma unção que o trigo recebe. Então ele disse, olha, eram até pessoas boas, mas não estavam mergulhados no óleo. Veja, estava fora do corpo de Éfeso realmente. Ainda que estava lá, era um paradoxo, porque não pertencia à videira genuína. E estava apagado, eles se separaram. Paulo disse em seus dias, eles se separaram de nós, aparentemente não tendo fé. Não tinha nada que se firmasse neles, não é isso? Veja, e se afastou deles. Eles saíram de nós porque não eram de nós. Amém? Então veja, não eram da vinha verdadeira, lá no começo do Pentecostes. Então não se posicionaram, esse povo aqui, por toda a palavra. Não só foi a partir de 53 que isso começou a acontecer, lá no Pentecostes. Então entenda que, embora tenha ocorrido sim uma apostasia lá em Éfeso, essa apostasia não era generalizada e não abrange toda a era de Éfeso. Como se toda a noiva de Éfeso fosse caída. Houve um povo da virgem, da vinha verdadeira, que não se corrompeu e não se enganou. Amém? Como eu disse, muitas outras mensagens para fundamentar o que eu estou dizendo, mas eu quero ganhar tempo aqui. Agora vamos para uma questão. Eu espero ter ajudado você nessa questão, desse argumento que eles usam. Por que Deus não nos levou de volta à era efesiana? Porque a era efesiana é a era da noiva caída. Porque a palavra Éfeso significa caído, relaxado. Mas tem outro sentido. Por que você ignora isso? Eles só usam o outro sentido que importa para eles. Mas e o outro? Porque é a outra parte de Éfeso, que é a noiva que não cai. É a noiva verdadeira, a vinha verdadeira, que compõe os pais originais. Por que você exclui de Éfeso este povo? E só os coloca lá no Pentecostes? Como se fosse uma era antes de 53. Você não está sendo honesto fazendo isso. Agora, esse é um argumento, eu espero que tenha esclarecido. Qual é o outro argumento que eles usam? De que a era de Éfeso começou só em 53, porque o Umbanda disse isso. Ok, vamos lá. Por que o Umbanda especificou a era de Éfeso para iniciar somente a partir de 53? Por que ele fez isso? Simplesmente porque a igreja local de Éfeso só começou a existir a partir deste ano. Quando o Pentecostes foi derramado lá em 33, a igreja efesiana de Paulo não existia ainda. Óbvio. Não existia. Nem Paulo era convertido ainda. Então o Umbanda não achou justo datar 33 como começando a era de Éfeso, porque a igreja local de Éfeso ainda não existia. Foi só por esse pequeno detalhe, só por isso, mais nada. Mas veja, isso não impediu de fazer o Umbanda ver que a era de Éfeso, de fato, a era histórica, não abrange apenas a igreja local, que foi criada em 53, mas todos os primeiros pais pentecostais. Isso está claro. Mas eles se detêm, não, a igreja só passou a existir em 53. Não, a igreja local começou a existir em 53. Mas isso não quer dizer que a era toda histórica da igreja começou nesse ano também. A era histórica começou desde o início do Pentecostes. Eu mostrei isso aqui para você. Ah, mas o irmão Jorge, isso parece um pouco estranho para mim. Isso parece um pouco confuso, parece que o Umbanda está em contradição. Bom, isso é entre você e Deus, porque para o Umbanda não foi uma contradição fazer isso. Ele simplesmente não achou justo datar a era, começando como o ano 33, porque houve uma igreja local chamada Éfeso. Havia crentes lá em Éfeso, na verdade, já. Né? Lembra aquele pessoal que foi batizado por João? E Paulo depois encontrou não sei quantos anos lá? Havia uma igreja, de certa forma, mas não era a igreja de Paulo.
Paulo não estava lá ainda pregando a doutrina. Então, quando Paulo começou a pregar a doutrina lá em Éfeso, na igreja local, que ele fundamentou, então o Rambam achou por bem, aqui estabelecemos a era de Éfeso, porque a igreja local de Éfeso também foi a igreja exemplo para todos nós. Então, é isso que o Rambam disse, lá na mensagem, a era da igreja de Filadélfia. Agora temos revisado isso um pouquinho à noite, e a primeira era da igreja foi a era da igreja de Éfeso. Alguém pode dizer imediatamente quem foi o anjo? Foi Paulo. Começou de 55 a 170. Veja, no livro já corrigiu de 55 para 53. Ele deve ter feito algum estudo, ele, irmão, lhe veio e disse, olha, a igreja local foi fundada em 53. Ok, vamos mudar. Mas isso não muda a questão de que a era de Éfeso, de fato, começa desde o Pentecostes. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Os cristãos primitivos, eles eram então formados basicamente, lá aqueles primeiros cristãos que apareceram lá em Jerusalém, eles eram, todos você sabe, eram judeus. Certo? Eles ainda estavam, de uma certa forma, guardando a lei. Quando nascia um bebê ali de um casal de crentes, eles levavam para o templo para o sacerdote circuncidá-lo. Eles continuavam praticando a circuncisão, guardavam os sábados, praticavam as cerimônias e festas da lei. Tudo, Páscoa, tudo. Na mesma data que era estipulado, seguindo as luzes e tudo mais. Eles seguiram tudo, eles continuaram com o judaísmo. E agora estão dizendo para você que William nos trouxe para essa mesma fé dessa era antes de Éfeso? O que os crentes de antes de 53 faziam? Eles guardavam o judaísmo. Eles praticavam o judaísmo, meus irmãos. E agora, estão querendo dizer que Rambam estava nos trazendo de volta para esse tipo de evangelho? Veja que Paulo, ele deu um nome para esse evangelho que era pregado por aqueles apóstolos ali em Jerusalém. Ele chamou de evangelho da circuncisão. Lembra? Assim como a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, o que é isso? É o evangelho que permitia os judeus continuar crendo que Cristo era o Messias, mas guardando a lei. Eles continuavam com isso, com as purificações e tudo. Era o evangelho da circuncisão. Né? Esse é o evangelho de Jerusalém, da igreja de Jerusalém no início. Você quer dizer que William nos trouxe para esse evangelho da circuncisão? Porque esse é o evangelho original antes do ano 53. Olha outra implicação terrível que você está criando com isso. Então veja, alguns judeus ali até se vangloriavam, assim, porque eles conheceram Jesus segundo a carne. Mas lembra que Paulo disse, se no passado conhecemos Jesus segundo a carne, contudo agora não devemos mais vê-lo deste modo. Porque o Jesus da carne era o Jesus circuncidado, que cumpriu a lei. Né? Então ele não quer que você continue praticando as obras da lei. Isso teve um tempo. Agora nós estamos em uma outra dispensação. Mas aqueles judeus lá, do evangelho de circuncisão, eles lembravam do Cristo da carne, o Cristo da lei, que cumpriu a lei. Então o que esses primeiros apóstolos tinham? Eles tinham lembrança, eles tinham testemunhos. Eu cacei com Jesus, eu pesquei com Jesus, eu caminhei com Jesus, eu orei com Jesus, eu chorei com Jesus. Eram testemunhas. Tinham condições de interpretar as Escrituras e dizer que agora elas foram cumpridas no Messias. Eles tinham essa condição, o Espírito Santo deu a eles a revelação. Mas ainda faltava alguma coisa para aqueles primeiros apóstolos. Eles não estavam totalmente ordenados. Você lembra que quando eles foram escolher um outro apóstolo para assumir o lugar de Judas, como é que eles escolheram o outro apóstolo? Você se lembra como é que foi? Tirando a sorte. Você lembra? Pegaram uns palitinhos, pegaram uns 2, 3 candidatos, não sei quantos foram, né? E aí quem pegou o palitinho menor ou maior, pronto, foi feito apóstolo. Né? Sorte para um e azar para o resto. Tiraram o azar para ver quem seria um apóstolo. Não foi o Espírito Santo que guiou eles a fazer isto. Não foi, meus irmãos. Eles não estavam entendendo que o apostolado não é um homem que escolhe. E o Rambam disse que aquela escolha que eles fizeram não foi do Espírito Santo. Amém? Relato da viagem à Índia. Paulo não era um apóstolo de acordo com os 12. Os 12 não queriam que Paulo fosse apóstolo, de jeito nenhum. Mas você já percebeu que eles escolheram Matias? Acredito que foi Matias para tomar o lugar de Judas. Isso foi o que o homem fez. O homem fez. Nunca mais se ouviu falar dele. Cadê Matias? Cadê o apóstolo Matias? O que ele fez? Que viagem missionária ele fez? Nada. Foi um homem escolhido por homens, não pelo Espírito Santo. Mas Deus escolheu Paulo para tomar seu lugar, veja. E veja o que Paulo fez. Veja, isso mostra a diferença entre a escolha do homem e a escolha de Deus. Mensagem testemunhas. Os discípulos escolheram Matias para ocupar o lugar de Judas, mas Deus escolheu Saulo para ocupar o lugar de Judas. E não pense, por favor, que isso é só um problema lá com os primeiros cristãos lá primitivos, que estão ainda meio desordenados. Ainda hoje acontece isso. Nessa viagem missionária eu até cheguei a falar para alguns. A maioria dos ministros que estão aí pregando, tanto nas denominações, principalmente, como na mensagem também, a maioria, meus irmãos, foi escolhido assim como os apóstolos escolheram Matias.
né? Carnalmente. A maioria dos ministros estão pregando essa doutrina, essa mensagem, a mensagem do William Branham, nesses tabernáculos, a maioria são homens que foram escolhidos por homens, não pelo Espírito Santo. Então isso não mudou muito. Hebreus capítulo 5 e 6, número 1 do irmão Branham. Deus escolheu Paulo, o homem escolheu Matias. Eles lançaram a sorte, mas ele nunca fez nada. Isso mostra que poder a igreja tem então, para fazer uma escolha, eleger seus diáconos, enviar seus pregadores a diferentes lugares. Isso é carnal muitas vezes, sim. Muitas vezes aí, os ministros são enviados, né, tirando a sorte. Pela vontade do homem, não por direção do Espírito Santo. Então veja, esse é um problema aí que havia lá em Éfeso. Qual foi o outro problema que havia lá que eu posso apontar? Poderia citar mais, mas não quero me demorar muito nisso. Qual foi o outro problema? Vamos lá, é constrangedor, mas temos que dizer. Por mais que você não queira admitir, mas aqueles primeiros cristãos lá praticaram o comunismo, o socialismo. E aquilo nunca foi uma direção do Espírito Santo. E você tem hoje artigos e artigos de revistas, de jornais, de livros dos comunistas tentando provar para você que Jesus era socialista, era comunista, porque o Espírito Santo conduziu os primeiros pais a praticarem o socialismo comunista. Eu espero que o YouTube não bloqueie meu vídeo por citar essas palavras. Mas é verdade. Aquilo ali foi um socialismo, uma forma embrionária. E não foi o Espírito Santo que guiou eles a fazerem aquilo. Não foi, meus irmãos. Tanto é que depois, quando houve uma diáspora entre eles tiveram que sair, dispersar, sair. Né? Romano disse no seu livro das Eras, página 288, note o nome Laodiceia, os direitos do povo, a justiça do povo. Será que já houve uma era, como a era da igreja do século XX, que viu todas as nações levantantes exigindo igualdade social e financeiramente? As feministas e outros tais. Esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora seja assim apenas na teoria. Essa é a era dos partidos políticos que se denominam democratas cristãos, socialistas cristãos. Eu acho que no Brasil nós temos, né, Partido Comunista Cristão. Não é isso? Como é que um cristão pode ser comunista? Eles vão sempre usar o argumento do comunismo lá que os primeiros pais praticaram. Federação da Comunidade Cristã, segundo nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo e, por conseguinte, nós devemos hoje fazer o mesmo. Nunca. O Espírito Santo não guiou eles a praticar aquele socialismo ali. Estava lá, é verdade, mas não foi o Espírito Santo. Amém? Então agora, por causa dessas questões, talvez surja você a seguinte dúvida. Mas então, mas irmão Diógenes, por que isso aconteceu? Por que o Espírito Santo o tempo todo ali ficou calado, como que em silêncio, e não guiou, não ordenou aquele povo desde o início? Por que parece que o Espírito Santo não se pronuncia e foi deixando eles fazer aquelas coisas, né? De uma forma que parecia bom, muito bem intencionado, fazendo um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Por que esses primeiros pais começaram a fazer isso? Meio que andando desordenadamente. Vou agora ler para você como é que o Mambano explicou. Nem preciso eu te explicar. Eu nem vou te dar o trabalho de explicar isso. Veja como é que o próprio Mambano explicou isto. Olha só, lá na mensagem Tomando o Partido de Jesus. Agora vamos começar com a igreja primitiva e apenas trazê-la por cerca de 5 minutos agora, até o que eles fizeram, e então eu posso mostrar a vocês a visão que tenho para o futuro. Agora, no princípio, a igreja foi inaugurada no Pentecostes, e como nós já vimos, é onde a era de Éfeso começou. Amém. E ali o Espírito Santo desceu sobre eles, onde Jesus havia escolhido 12, e um deles havia caído. Um deles havia caído. O que a palavra lá Éfeso significa, como eles dizem, caído, né? Relaxado. Então veja, é o paradoxo de Éfeso, querendo ou não, desde ali já estava aparecendo. Você está vendo, meus irmãos? E eles escolheram Matias para tomar o seu lugar, e o Espírito Santo esperou até que tudo isso estivesse em ordem antes que viesse. O Espírito Santo viu eles cometendo ali alguns delitos, alguns problemas, mas ele não sentenciou, não os condenou, não os repreendeu, porque o Mambana disse, haveria um tempo para esclarecê-los. Havia um tempo para ordená-los. No início ali os pais estavam começando, eles estavam engatinhando. Todos nós quando começamos também fazemos assim. Às vezes fazemos escolhas e elas não estão mais apropriadas. E veja, Deus tem paciência conosco, assim como ele teve com aqueles primeiros pais. Estavam ali engatinhando, tropeçando em alguns pontos. Mas o Espírito Santo foi paciente, porque haveria um tempo de ordená-los, de corrigi-los em tudo. Mas quando? Quando que ocorreria esse tempo? Quando ele separasse o mensageiro daquela era de Éfeso, Paulo. Era Paulo que queria pôr tudo em ordem.
tanto para as demais igrejas e gentios e nações, como para os próprios apóstolos. Os próprios apóstolos foram se corrigindo e foram se lapidando, foram sendo moldados conforme a mensagem que o Espírito Santo trouxe para eles, quando Paulo, como seu mensageiro de Éfeso, trouxe para eles essa mensagem. Então eles tiveram que escolher um para tomar o bispado. Já li isso, sim? Amém. Sim, eu creio. Eles tiveram que escolher um para tomar o bispado de Judas, que caiu pela transgressão, para cumprir a Escritura, e eu creio que todas essas coisas têm um tempo de demora, de espera. Mas é esperar por um tempo para que a Escritura seja cumprida. Até que tudo fique certo, tudo em ordem, esperando. Então os discípulos de Cristo ainda estão um pouco aí fora de ordem, engatinhando para algumas coisas, né? Por mais bem intencionados que fossem, mas no tempo de Deus tudo então estaria corrigido e ordenado. E eu sempre tenho dito para vocês que é a doutrina que põe tudo em ordem. É a doutrina que corrige tudo. Mas enquanto o tempo ali não chegava para eles, o Espírito Santo não ia tolerando alguns tropeços e deslizes e erros que os apóstolos cometiam. É isso que o meu bando aqui está dizendo, tente entender isso. Então muitas vezes nós ficamos impacientes como uma criança, nós com temos grandes expectativas e muitas vezes saltamos muito à frente. Isso simplesmente atrapalha a obra até que ela seja interrompida. Né? Há um tempo até para você expor a doutrina. Tem que haver um começo, tem que haver um tempo de Deus, um time. Não se precipite, não se adiante. Né? Há um tempo. E o Espírito Santo, ele que é o nosso mestre, ele sabe disso. Então havia um tempo para orientar aqueles homens em tudo. É isso que o Mamãe está dizendo. Né? Então nós devemos apenas agir com reverência, ter um propósito no coração para que Deus, se Ele desejasse nos usar em tal coisa, esperar até que Ele faça a abertura. Eu vou ter que pular alguma coisa aqui, senão vai ficar muito longo isso. Vamos lá. E então nós vamos pegar aqui, por exemplo, Paulo se tornando um grande missionário para o povo. Agora chegou o tempo de Deus ali limar as arestas dos discípulos que estão um pouco meio torto ali, né? Então, nós verificamos que ele ia onde quer que o Senhor o conduzisse. Mambana disse no livro das Eras que não foi o concílio de Jerusalém que guiou Paulo para as viagens missionárias. Foi Deus que guiou Paulo desde o início. Né? O Senhor o conduzisse e ele estabeleceu uma igreja. E era uma nova fé. Lógico, não somente para os pagãos, para os gentios, para os próprios apóstolos. Era uma nova fé para eles. Como é que é? Os gentios também têm direito. E não preciso praticar o judaísmo, circuncisão, guardar essa. Como que é isso, Paulo? Eu vou te explicar, o Senhor me revelou. Era uma nova fé para os próprios apóstolos. Para a própria igreja de Jerusalém. As igrejas que eles dizem, como a Ásia Menor, toda a Europa, eles não acreditaram naquela mensagem. Amém. Eu vou ter que pular alguma coisa. Você está entendendo assim? Por que isso? Porque Paulo disse que ele, como sábio arquiteto, lançou os fundamentos. Foi Paulo que lançou os fundamentos. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Amém? Tem um errinho aqui? Deixa eu corrigir isto. Amém. Então veja, foi somente com o apóstolo Paulo que a doutrina de Cristo e a mensagem da graça chegariam. E os fundamentos de toda a igreja de fato foram ali lançados e estabelecidos. Então, voltar para a mesma fé dos cristãos de Jerusalém, como alguns agora estão dizendo, seria o mesmo que voltar para a lei, que era o que eles estavam guardando. Após a morte de Paulo, João assume o apostolado de Éfeso, e então a era da igreja de Éfeso envolve todo esse período, meus irmãos. Desde o tempo da igreja primitiva, desde o Pentecostes, até o surgimento dos primeiros apóstolos cristãos. E todo o fundamento da igreja estava no que os apóstolos escreveram. Onde é que está o registro do que eles ensinaram? Nos evangelhos, nas cartas, não é isso? E quando é que esse material começou a surgir? Olha só a coincidência. Só a partir do ano 53 e diante, diz os estudiosos, que os evangelhos foram escritos pela primeira vez. Antes dos anos 50, nenhum evangelho foi escrito. Rara alguma outra teoria que existe, mas a maioria diz que os evangelhos e as cartas de Paulo só começaram a surgir depois de 53. E os evangelhos também. E é nos evangelhos, nas cartas paulinas, que você tem o fundamento apostólico, a doutrina dos pais primitivos. É por isso que a era de Éfeso começa nesse período, que é quando, de fato, a doutrina começa a ser exarada, registrada pela primeira vez. Essa também é uma outra razão que eu creio do porquê que o Mamãe escolheu essa data para dar início à era histórica da igreja. Né?
E veja, muitos tiveram que ser corrigidos, como eu disse, por essa mensagem de Paulo. Inclusive Pedro. Pedro e alguns foram até repreendidos uma vez por Paulo, porque ele disse que eles não estão procedendo segundo a verdade do Evangelho. Você lembra disso? Vamos lá. Aqui lá na mensagem à era da igreja de Esmirna diz assim: cada igreja tinha uma estrela que estava nas mãos de Deus, que representava o mensageiro para aquela era da igreja. O melhor que eu podia pensar foi que o mensageiro na era da igreja de Éfeso foi Paulo, porque ele estabeleceu a igreja de Éfeso e foi o ministro daquela era da igreja que trouxe luz à igreja. Foi Paulo quem trouxe luz para toda a igreja, até para os próprios apóstolos. Amém? Amém. Vou pular alguma coisa aqui? Vou ter que pular muita coisa aqui, meus irmãos, para nós adiantar aqui. Mas você lembra que uma banda disse que a mensagem dos pais nos foi restaurada depois que os 7 trovões seriam revelados e abertos? Ele disse no livro das Eras. Agora, este mensageiro fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Amém? Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. E segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Então serão essas verdades, mistérios divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Então quando que isso aconteceu para nós? Quando os 7 trovões foram abertos, foram revelados. Quando os 7 selos foram revelados. Ali, a mensagem pentecostal foi trazida a nós, porque é a mensagem efesiana. Amém? E agora, daqui para frente, meus irmãos, eu quero rapidamente ler algumas coisas que o irmão Oliveira falou sobre isso, porque ele também cria tudo isso que o Mambana disse. Mambana disse que nós estamos em uma outra era efesiana. Ele disse, estamos em uma outra era efesiana. E o irmão Oliveira afirmou que o Mambana disse, de que Elias nos trouxe de volta a mensagem de Éfeso quando os trovões foram abertos. Foi isso que nos levou à mensagem do Pentecostes. Mensagem do irmão Oliveira, o paradoxo número 8, pregado 84, ele vai ler aqui o sermão do Mambana que nós já lemos. Nos foi prometido outro Efésios, e está previsto aqui na Escritura. Portanto, eu creio que estamos vivendo em Éfeso novamente. Isso foi como o Mambana disse. Agora o irmão Oliveira vai explicar. E o que foi deixado de fora durante essas eras? Uma revelação, uma ressurreição, um arrebatamento. Agora, o que os 7 trovões têm a fazer a respeito? O que os 7 selos têm a ver a respeito? Tudo nesta hora trará o que foi deixado de fora para que eu possa conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Então o Oliveira está dizendo, foi através dos selos, através dos trovões, que nós recebemos essa revelação da doutrina apostólica pentecostal e que nos trouxe de volta à mesma era efesiana. Na mensagem de Oliveira, a restauração da árvore noiva, número 10, de 94, ele disse, estamos chegando na hora, irmão e irmã, de volta a Éfeso, a igreja de Éfeso perfeita. Porque é disso que se trata a restauração. Nos foi restaurada a mesma mensagem efesiana. A restauração é desde o Pentecostes. É isso que a era de Éfeso representa. Amém? O irmão Oliveira, ele ajudou a escrever o livro das eras para o irmão Branham. Então ninguém melhor do que ele para saber o que significava os sentidos de Éfeso e que havia um paradoxo ali. Ele entendia perfeitamente que desde quando a coluna de fogo apareceu ali para Paulo, por exemplo, ali era a prova de que esta era a era de Éfeso. O irmão Oliveira disse isso. Mensagem que nós traduzimos, Alfa e Ômega, de 86. Agora eu quero trazer uma pequena mensagem da Escritura sobre o Alfa e Ômega. O alfa e o princípio do ômega, examinar isto na luz da presença de Cristo, em 33, e depois no tempo, quando estávamos na era de Éfeso, em que ele retornou com uma coluna de fogo, especialmente o apóstolo Paulo, embora ele já tivesse vindo à igreja como uma coluna de fogo para batizar indivíduos. Ele está dizendo, a coluna de fogo quando veio no Pentecostes, quando veio a Paulo, o que foi aquilo ali? A era de Éfeso. A era de Éfeso. Ele veio também, não separou uma outra era antes de 53. Lá no Pentecostes ali, quando a coluna de fogo apareceu, em línguas repartidas de fogo, e depois para Paulo, ele diz, aquilo era a era de Éfeso. Amém? Alfa e Ômega de novo. Tudo bem, agora note, desde os evangelhos, o Espírito Santo veio a Paulo na era de Éfeso. Quando foi que o Espírito Santo batizou Paulo, né? Quando que ele recebeu o batismo do Espírito Santo? Na era de Éfeso. Isso foi antes do ano 53.
Eu sei que pode ser contraditório para alguns, mas é assim que funciona a teologia de Umbanda, é assim que ele ensinava. E estamos agora nesse ômega porque você tem que voltar a Éfeso. O Umbanda disse assim. Amém. Agora estamos de volta a Éfeso, temos o original, estamos de volta ao verdadeiro Pentecostes. Olha, o irmão Oliveira não pregou a mesma coisa que o irmão Umbanda? Foi isso que o irmão Umbanda disse. Estou só lendo o irmão Li aqui alguns sermões dele, para você entender melhor o que foi que o profeta falou. Porque estão dizendo, não voltamos para Éfeso, voltamos para Pentecostes. O irmão Umbanda nunca fez essa separação que agora estão fazendo. Amém? Deidade número 2, pondo em movimento uma nova e uma verdadeira noiva que seria o ômega do alfa da igreja de Éfeso. Estamos voltando para Éfeso, o alfa é Éfeso. Estamos no ômega e o ômega está voltando a ser Éfeso novamente, está voltando a ser alfa, que é a igreja de Éfeso. E o irmão Oliveira vai dizer que foi uma igreja perfeita. A era do alfa que foi a primeira era e a era do ômega que foi a de Éfeso e Laodiceia. Porque agora Laodiceia e Éfeso agora estão juntas, sim? A única igreja que você não vê fora da palavra é a igreja de Éfeso. Foi isso que o Umbanda disse, e é isso que agora o Oliveira está dizendo. O Oliveira foi um papagaio perfeito aqui do Umbanda, sim? Paradoxo número 7, Plegário 84. A igreja não aceita o princípio alfa e ômega, que neste caso é o retorno da era da igreja de Éfeso. Alguns parecem que não entendem isto. Não aceitam isto. Esse é o princípio alfa e ômega. Voltamos sim a Éfeso, que é a mensagem pentecostal. Amém? Ele disse, a mensagem, o ômega do tempo do fim, idêntica à noiva alfa. E estamos de volta lá agora, onde o Umbanda categoricamente disse, Éfeso deve voltar. Os ungidos dos últimos dias, número 1, Pregário 87. Estamos de volta a Éfeso, a outra igreja de Éfeso. Deidade número 8, agora você está de volta ao alfa, que é Éfeso. Amém? Cristo revelado sua própria palavra, número 5 de 86, de volta aos Efésios, de volta a Éfeso. Amém. O Deus desta era maligna, 16. Pela graça de Deus fechamos o círculo em uma igreja de Éfeso. E lembre-se, a igreja de Éfeso estava em ordem. Lembre-se, a igreja de Éfeso é o panorama completo. Como o irmão Umbanda chamaria todo o plano apresentado diante de nós, desde o tempo em que não havia uma partícula de poeira estelar, até o tempo da consumação do plano de Deus e sua família. Isso está em Efésios. Todos os mistérios que estavam ocultos lá na era de Éfeso, na era pentecostal, foi trazido a nós. E temos que voltar até lá, porque tem que haver uma igreja de Éfeso nessa terra. Onde a igreja foi fundada, olha só, né? Porque alguns estão dizendo, né, que a igreja não foi fundada em Éfeso, em 53, mas foi antes. Mas vamos ver o que o Umbanda explicou. A estatura do varão perfeita, que o Umbanda pregou em 62. Onde a igreja foi fundada pela primeira vez? Onde foi? Aí ele vai fazer uma outra pergunta para ficar mais específico. Onde a igreja pentecostal foi fundada pela primeira vez? Onde que foi? Aí o Umbanda responde, por Paulo em Éfeso. A estrela da era da igreja de Éfeso. Éfeso. Então o Umbanda aqui está dizendo, a igreja foi fundada onde? Naqueles primeiros 20 anos antes de Éfeso? Não. A primeira igreja, a igreja pentecostal, foi fundada onde? Lá em Éfeso, na era de Éfeso. E o irmão Oliveira, como um bom papagaio, disse a mesma coisa. Projetando o amor, número 3, Pregário 84. Tudo começou aqui. Onde a igreja foi fundada? A primeira igreja pentecostal de Paulo, em Éfeso, começou na era da igreja de Éfeso. Em Éfeso. Mas irmão Jorge, eu acho que o irmão Brano e o irmão Oliveira cometeram um erro aqui. Bom, isso é um problema seu. Você pode tirar a conclusão que você quiser. Eu só apenas estou te dando todas as informações para que alguém que ainda consiga entender isso possa tirar uma conclusão que seja correta, que seja precisa com essa mensagem. Sem mais interpretações. Você não pode agora mudar todo o ensino de Umbanda por causa do significado de uma palavra pagã. A palavra pagã lá do de Éfeso. E que culpa tem a igreja por isso? O nome pagão, a cidade pagã já existia antes dos cristãos estarem lá. Né? Então tem a parte pagã, tem a parte que pertence à falsa vinha, mas tem outro significado de Éfeso, que por coincidência ou não, tem a ver com a vinha verdadeira. E veja, o Umbanda ele disse, nós temos que olhar para os extremos, não olhe para o meio. Foi o Oliveira que chamou a atenção disso. Deidade número 8. Então eu tenho a sua doutrina correta. As coisas no meio não importam. Lembre-se, se o quadro é uma tábua sólida de puro carvalho, de extrema ponta, de ponta a ponta, o carvalho tem que ser no meio também. E o Umbanda disse, observe os dois extremos. O que está no meio é o que não interessa para você. O que quer dizer isso? Olha para Éfeso e olha para Laodiceia. Laodiceia voltou a ser Éfeso.
Então não olhe para o meio. No meio você tem ali os cristãos que se desviaram, que perderam o primeiro amor, você tem ali a sinagoga de Satanás, você tem Jezabel, você tem Nicolaísmo, um monte de coisa não presta. Mas Mambrana disse, não olhe para os... Isso é o meio já. Olhe apenas para os extremos. Né? Aí depois vai dizer mais, a igreja de Éfeso e a igreja dos últimos dias, direto de volta a Éfeso. A era de Éfeso foi a era perfeita. Amém. Vários sermões aqui, voltamos a Éfeso. Estamos de volta a Éfeso. Sermões do Moliveio. Estamos de volta à igreja de Éfeso. Semente discrepância número 13. O irmão Brana categoricamente disse, temos que voltar a Éfeso. Amém. Projeção do amor número 8. Agora estamos de volta a Éfeso. De volta à igreja de Éfeso. O irmão Brana disse, tem que haver um Éfeso. Moliveio repetindo o que o profeta disse. Recuando. Ele foi um bom Arão de Moisés. Né? Trazendo a igreja de volta a Éfeso. Né? A era efesiana deve vir, deve voltar. Amém? Então, meus irmãos, já vou concluir. Já estou aqui satisfeito. Tá? Porque eu não quero ler e comentar tudo que está aqui. Mas então, só quero chamar a atenção para esse argumento. Olha, não, Deus não pode ter nos trazido para a era efesiana, porque a era efesiana é uma era de uma noiva caída. A noiva de Éfeso caiu. Então Deus não pode nos trazer para aquele mesmo tipo de povo. Não faz sentido, é contraditório isso. É um argumento que alguns estão usando. Mas veja, acredite se quiser, desde os dias dele veio, já estava usando esse argumento. Alguém chegou uma vez para ele e disse, porque o Moliveio pregava sempre, estamos em Éfeso, estamos de volta à era efesiana, que é a era dos pais pentecostais. E alguns chegavam dizendo, não, irmão Lee, o senhor está errado. Não, quer ver? Olha só. Vou ler o que o irmão Moliveio fala e veja a resposta que ele dá para eles. O Desvelar de Deus número 1, pregado em 85, 22 de setembro de 85. Como a Albana que viu aquela prostituta da América, ele disse, ó Deus, é isso que nós produzimos? Isso mesmo. Fale sobre graça. A pequena noiva vem exatamente como a primeira noiva. Você sabe que as pessoas ficam confusas, elas dizem, bem, eu sempre digo o que uma banda disse, de que nós temos que voltar a Éfeso. E eles me dizem, bem, só um minuto, Éfeso foi a noiva caída. A mesma coisa que estão dizendo agora. Não, a banda cometeu um erro, irmão Lee. Não, nós não estamos voltando a Éfeso. Irmão Lee, deixa eu explicar para o senhor. Irmão Lee, chega aqui, chega pertinho de mim aqui. Bem de pertinho para poder falar, para você me captar bem. Irmão Lee, você sabe o que significa a palavra Éfeso, irmão Lee? Não. Eu ajudei o irmão Brana a transcrever o seu livro das eras, então eu não sei o que significa a palavra Éfeso. Me conta para mim que eu não sei, me diz. Pois é, irmão Lee, vou te explicar para o senhor, porque eu acho que o senhor está bancando sabe tudo, mas acho que o senhor não sabe algumas coisas. Irmão Lee, deixa eu explicar para o senhor. A palavra Éfeso, irmão Lee, quer dizer desviado, relaxado. É isso que a noiva toda de Éfeso era. É uma noiva caída. Você quer me dizer que agora o irmão Brana nos ensinou isso? Que estamos de volta para Éfeso, a noiva caída? É isso que estão dizendo. É isso que falaram para o irmão Lee. Né? Oh, bem, só um minuto. Éfeso foi a noiva caída. E a resposta do irmão Lee, ele disse, não, ela não foi para começar. Teve um povo que caiu, mas a noiva efesiana não caiu. O irmão disse, ela nunca foi enganada. Essa é o povo visado. Você está olhando só para a parte do Éfeso, né? Do relaxado, mas são duas vinhas, meu irmão. São duas vinhas. Não generalize toda a era dizendo que toda a era caiu. Aqui o Moliveio diz, não, ela não foi caída para começar. Eu não vou voltar para uma semi-prostituta, algo assim, ou só um pouco grávida. Por favor, eu não quero ser rude, mas vamos direto ao assunto, meu irmão e minha irmã. O irmão Brana disse, há uma repetição de Éfeso. Concorde você ou não, foi o que ele ensinou. E esse Éfeso começou desde lá dos pais pentecostais. Não mude isso, meu irmão. Amém? O irmão Lee, ele entendeu perfeitamente a mensagem do irmão Brana, que diz que o ministério do Elias nos converteria de volta à mesma fé dos primeiros pais da era da igreja do Éfeso. Cristo é o mistério de Deus revelado, número 25, pregado em 86. Será que eu vou ler tudo isso aqui? Só a parte que nos importa. Em outras palavras, quando o seu coração está convertido de volta aos pais, a alfa se tornou ômega. Laodiceia voltou para Éfeso. Éfeso, não Jerusalém. Amém? Deidade número 12, a era pentecostal acabou, os 12 e tudo mais acabaram junto com ela. Você está numa nova era, que é a era da palavra, que é a era de Éfeso. Amém. Eu vou encerrar por aqui, eu espero que isso tenha ajudado a vocês. Amém? Não esqueçam de baixar o texto, para depois vocês terem uma leitura completa aqui de todo esse estudo aqui, para vocês entenderem essa questão. Amém, meus irmãos? Vamos falar com o Pai.
Precioso Deus e querido Pai Celestial, te agradecemos por esse breve tempo que aqui tivemos, para relembrar tudo isso que o teu profeta e o nosso mestre, o irmão Liveio, nos trouxeram sobre essa questão. Nós entendemos que foi tu mesmo falando através desses homens que tu separou para nos levar ao verdadeiro entendimento, à doutrina correta, que nos coloca em ordem. É a tua doutrina que nos coloca em ordem, Senhor. Obrigado, Senhor, por tu nos dar ainda o tempo de nós podermos averiguar tudo e pesarmos tudo, conferirmos tudo e nos posicionarmos por aquilo que é o correto. Ajude, Senhor, os teus filhos, aqueles que talvez ainda não estão ainda totalmente informados ou que não têm todo o conhecimento, que tu possa alcançá-los de alguma forma através da tua palavra, Senhor. Para que nós não venhamos a tirar nenhuma conclusão que seja contrário, que resultará em implicações que contradirão aquilo que tu nos revelou e nos ensinou. Se temos feito isso, Senhor, nos perdoe. Se temos tratado algum irmão, algum filho teu, algum irmão nosso de uma forma equivocada, nos perdoe, nos ajude, Senhor. Nós queremos acertar, não queremos errar. Ajuda toda a tua igreja, Pai. Que todos possam ter um verdadeiro entendimento da tua palavra, para se posicionar por ela e ser realmente uma testemunha e um reflexo fiel dela, Senhor. Sempre estamos te pedindo isso, Pai, que tu ajude os teus filhos, aqueles que talvez ainda estão um pouco confusos, que tu possas clarear a eles no seu tempo, como aprendemos hoje, no tempo correto. Tu orientou os apóstolos, no tempo do Espírito Santo, tu orientou e os guiou no caminho correto. Faça isso conosco também, Senhor. Tenha paciência conosco. Se estamos falhando, se estamos errando, tenha paciência, mas não desista de nós, Senhor. Invista em nossas vidas. Derrame o teu bálsamo de Gileade sobre nós. Nos endireita, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a tratar nossos irmãos de uma forma melhor. Corrija-nos essas coisas, Pai. A termos um bom companheirismo sadio. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo.